modelos sem precedente que os instrumentos tradicionais não gostam de trabalhar. Eu acho que não está funcionando. Acho que também não. Alô, alô. Bom, meu nome é Christian de Castro. Acho que, bom, Só antes de começar, vocês já entenderam, o mecanismo é esse mesmo aí, tá? A gente não vai dar um intervalo para o café, nada disso, então tá ali atrás. Sintam-se à vontade para ficar em pé. Então, bom, o Nepo e o Marco já são conhecidos aqui. Eu tive a sorte de ter sido aluno de ambos e foi assim meio determinante nessa minha carreira recente. Então, falando do Viver Não É Preciso, né? Eu estou aí como sócio-diretor da Zux, que é uma consultoria criada por mim, que é uma consultoria voltada para empreendedorismo, né? Modelagem de negócio, né? A capacitação de empreendedores em busca de investimento. Através dessa consultoria, há 2 anos, eu venho coordenando, junto com a ABVCAP, que é a Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity, o Venture Forum. O Venture Forum é um processo estruturado de identificação, seleção e capacitação de empresas com o objetivo de apresentá-las para investidores. Né? Em paralelo a isso, essa minha empresa está voltada na capacitação e na identificação de investidores, mais de empresas de entretenimento, voltadas para a economia criativa. Né? Na minha vida passada, eu sou engenheiro, né? Estudei em São José dos Campos, né? Fiz o ITA, depois entrei no mercado financeiro, trabalhei no Garantia, no Unibanco. Então essa foi a minha vida passada. Em 99 eu tive a oportunidade de decidir, entrei no mercado de cinema, produzi alguns filmes, estruturei alguns fundos de investimento voltados para esse setor, participei desse processo aí de reestruturação, Ancine, esse novo modelo de negócio da Rio Filme, e passei a me dedicar na consultoria dessas empresas porque o mercado mudou. Por conta dessa minha, adaptabilidade, ser um cara mais líquido, capaz de traduzir, né, o mercado financeiro para diferentes modelos de negócio, porque a economia criativa, o modelo de negócio, ele não é único, né? Cada filme ele é um protótipo na essência, desde o roteiro até a estruturação financeira. Eu acabei chegando na BVCAP para tocar esse processo do Venture Forum e venho fazendo isso há 2 anos. Já foram mais de 100 empresas capacitadas. Nesse momento eu estou aí preparando mais 10 empresas para o próximo Venture Forum que vai acontecer, o Venture Forum focado em empresas da região sul do Brasil, sul brasileiro. Tive a oportunidade de capacitar algumas empresas aqui do Polo, a Ambidados, a ForBrain aqui, as duas lidam com dados, né? Mineração, data mining, a Ambidados são dados recolhidos de marés para identificação melhor dos movimentos de mares, para melhor identificação de poços de petróleo e estabelecimento de plataformas de petróleo. E a ForBrain é uma empresa de neuromarketing, né? Neurociência aplicada ao marketing daqui da COP. Também análise de dados em cima de geração de insights para processo de tomada de decisão relacionadas a conteúdo e propaganda. No meio desse processo, um dos meus clientes, como a vida, né, não é precisa, né, viver não é preciso, um dos meus clientes são esses caras aqui, são os alquimistas, por isso que a coisa acabou se consolidando dentro do processo e eu fui convidado, vocês vão ver que tem muito a ver essa coisa da base acadêmica, a criação de um framework, de um processo para você construir qualquer coisa inovadora, né? Você ter uma base muito sólida com relação a isso. O investimento, né? O venture capital, né? O capital empreendedor aqui no Brasil, como que isso se relaciona, como que faz com que essas coisas aconteçam, né? Essa inovação. E o entretenimento, porque é a ponta mais visível do que a gente enxerga muitas vezes da inovação. E que hoje o uso de dados e de base de dados, de pesquisas e de insights e métodos preditivos para você tomar a decisão de fazer uma coisa ou outra, porque esses conteúdos muitas vezes custam muito caro, às vezes muito barato e podem gerar muito dinheiro.
Então hoje esse modelo de negócio ele está passando por uma transformação grande. Então vou procurar conectar tudo isso, então, para vocês não acharem que é uma viagem muito grande, mas é aquilo, né? Só navegar é preciso, viver é uma loucura e a gente vai se adaptando no meio do caminho. Né? Bom, quem são os alquimistas? Né? Eu falei de mim, os alquimistas. Os alquimistas são uma produtora de transmedia storytelling, né? Narrativa voltada à multiplataforma com uma capacidade de comunicação com diferentes tipos de fãs. Então, é um time de gestão nos Estados Unidos e no Brasil. Ela foi criada por um brasileiro chamado Maurício Mota. É um cara que está relacionado com a narrativa há muito tempo. Ele, infelizmente, é um flamenguista, mas ele tem na veia o DNA tricolor. Ele é neto de Nelson Rodrigues. Então, né, ninguém é perfeito. Meu filho é flamenguista também. Isso é uma falha da sua educação. Né? Mas é liberdade, né, cara? É liberdade. Mas a minha filha, eu consegui, ela é tricolor. Minha filha é tricolor. Essa teve jeito. Né? Então, há muito tempo vem desenvolvendo produção, né, produtos globais. Né? Tem franquias de sucesso, os sócios foram responsáveis pelo Smallville, que foi uma primeira franquia, que é o Jovem Super-Homem nos Estados Unidos, no início dos anos 2000, que foi uma primeira franquia de entretenimento, série de TV nos Estados Unidos, que trabalhou a multiplataforma, né, com a entrada da internet de uma maneira mais forte, recebeu vários prêmios nesse sentido, e mais recentemente lançou uma série chamada East Los High, que eu vou tratar com mais profundidade um pouco mais à frente, que é uma série voltada para o público latino nos Estados Unidos, é a classe C lá, né, é o que vem vindo com uma capacidade muito forte de consumo e comunicação, né, principalmente ali no oeste dos Estados Unidos. E, bom, a origem está diretamente ligada aqui, a USC e o MIT. Né, os sócios eles foram apresentados, eles foram para um evento, né, que é o Futures of Entertainment, que acontece todo ano no MIT, nos Estados Unidos. O Maurício Mota foi chamado, o Mark Warshaw, que é o outro sócio, que é o criador do Smallville, foi chamado também, fizeram palestras, o Maurício já trabalhando em agência de publicidade, trabalhando com narrativa, foi criador de um RPG, né, de um role-playing game chamado Autoria, voltado para a criação de histórias que ele vendia porta a porta, né, nas favelas, escolas, né, pequenas daqui no Rio de Janeiro, que acabou sendo adotado por alguns setores, aí, alguns governos, na criação de narrativas. Ele foi para lá para falar disso, o Mark foi chamado para falar do Smallville, o Henry Jenkins, o cara que escreveu A Cultura da Convergência, era o coordenador, o chefe lá do MIT Media Lab, chamou os dois e falou assim, vocês têm que criar alguma coisa, porque vocês dois têm tudo a ver, tem que criar um negócio. Criaram os alquimistas e passaram a desenvolver esse tipo de coisa, voltada inicialmente para marcas, a inserção das marcas nos conteúdos e como fazer com que as marcas comuniquem de maneira mais fluida e indo primeiro porque tem que pagar a conta, né? E normalmente a criação de um processo, né, de um produto criativo, um filme, uma série, qualquer que seja, você demora mais tempo, então você tendo a marca bancando, você cria o seu mínimo produto viável mais fácil, bancado por alguém, você vai testando a aderência disso em diferentes tipos de público. Né? Então, em cima disso, eles criaram os alquimistas. Me contactaram aqui no Brasil para eu estruturar o modelo de negócio da empresa aqui no Brasil, em cima dessa transformação que está acontecendo. Foram meus clientes aí durante aí mais de um ano. Maurício virou brother. As meninas estudam na Escola Parque, são amigas, né? Estão ali no 4º ano, e aí criou uma identificação muito grande, aí o cara me chamou para ser o responsável pela operação no Brasil e sócio da empresa. Aceitei o desafio, a gente fechou isso agora, eu estou no meio de um processo de trazer investidores, a gente está negociando aí com alguns investidores, um investimento tanto aqui no Brasil como fora, para a gente tocar esse negócio. Né? Então, aí vamos lá, partindo do conceito do que é Private Equity e Venture Capital, né? Private, privado, Equity é o capital, né, da empresa, e o Venture Capital é arriscar, empreender, né, com dinheiro.
o conceito no Brasil acaba sendo de capital empreendedor, porque a gente vinha com esse conceito do capital de risco. E aí, para o investidor, para botar o dinheiro no fundo, né? Porque para você botar de pé um fundo que vai investir em empresas, você cria uma tese de investimentos, o gestor ele vai empreender esse negócio também. Ele identifica um setor para investir, tem uma série de empresas que eu vejo, um setor que está bombando e que tem oportunidade, eu vejo oportunidade de negócio, portfólio de empresas que eu posso investir, só que eu preciso arrumar dinheiro para investir nisso. Então eu crio uma tese, vou criar um modelo de negócio, um plano de negócio e apresento para possíveis investidores para investir nesse negócio. Só que quando eu falo capital de risco, o investidor aqui fala, pô, risco, cara. Por mais incrível que isso possa parecer, o investidor, principalmente no Brasil, ele é muito avesso ao risco e ao investimento no capital de empresa. A gente tem uma cultura inflacionária e do investimento em taxa de juros, poupança, muito forte há muito tempo. O investimento em equity no Brasil, ele começou efetivamente como muita coisa, ao contrário do que muita gente diz, em 94, né, com o Plano Real. E as coisas mudaram nessa época. O início do private equity no Brasil aconteceu com as grandes privatizações. Na hora de você olhar estrategicamente para o Brasil, trazendo os grupos privados para chegar e debater isso onde o governo não era tão necessário na época, em cima de outras prioridades. Então, a partir disso, de 94 para cá, é que o private equity e o venture capital no Brasil começaram ao contrário, começaram de cima para baixo. Nos Estados Unidos, a cultura do equity é completamente diferente, né? Qualquer um pensa em empreender. As escolas de negócio nos Estados Unidos, elas trabalham para te formar como empreendedor. São escolas de business mesmo, não são escolas de administração de empresas. São escolas de business, para você pensar como um empreendedor, como fazer um negócio, como criar, desenvolver, identificar mercado, fazer com que esse negócio dê certo. Né? Aqui não funciona muito desse jeito. Então, lá, a visão, o empreendedor, né, o fundo quando investe numa empresa, ele tem uma visão de longo prazo. Ele vai investir, adquirir uma participação na empresa. Né? Vai ter uma participação em ações no equity da empresa. Ele entra apoiando a gestão. Não é só o dinheiro que ele coloca, ele partilha daquela visão, quer investir, mas normalmente esse empreendedor, ele tem carências, ele não consegue abarcar tudo. Né? Ele normalmente tem carência na gestão financeira, no comercial, no PB, então ele precisa de um apoio à sua gestão. Normalmente é o financeiro. Né? Ele identifica o potencial de crescimento, não é um empréstimo, não é um financiamento. Né? Então, aqui, a gente começou a enxergar esse tipo de investimento da meados da década de 90 para cá. Principalmente, esse negócio adquiriu uma força maior com a tese dos BRICS, ano 2000, né, para cá, quando os investidores internacionais vieram para o Brasil. E de 94 para cá, com a estabilidade, muita gente no mercado financeiro ganhou dinheiro e passou a empreender. Jorge Paulo Lemann é o grande exemplo disso, né, que passou a entrar no mercado produtivo, investindo de uma maneira consistente. Então, isso mostra também um certo desvio desse capital empreendedor no Brasil, que normalmente os primeiros caras a empreender foram executivos do mercado financeiro. Nos Estados Unidos é diferente. Normalmente, quem investe são empreendedores e executivos de grandes empresas que deram muito certo. Então, são caras que tocaram negócios. Executivo financeiro não toca negócio, ele compra e vende, ele faz conta e traz a valor presente, compra caro, vende barato. Esse é o negócio dele. Eu fiz isso 10 anos da minha vida. Então é isso que o cara faz. Ele não importa muito, ele tá, desculpa, mas ele tá cagando se o que esse troço vai ser daqui a 10 anos. O que importa é o presente, é o agora. Porque é agora que ele vai comprar e que ele vai vender o preço desse negócio agora. Isso é um executivo de mercado financeiro. Na hora que esse cara sai e vem para a economia real, é muito diferente. E aí, quem leu o livro do Jorge Paulo, ali, O Sonho Grande, dos Três, vê que a primeira coisa que os caras fizeram foi descer pro chão da fábrica, né? O Beto Sucupira chegou, botou a mochila nas costas, foi lá para a linha de produção, lá de distribuição das lojas americanas.
o Marcel foi lá para a linha de produção da Brahma para entender como aquele troço funcionava. Os caras não faziam a mínima ideia do que era aquele negócio. Mínima ideia. Hoje os caras tocam várias coisas, né? Mas mudou, né? No início eram executivos do mercado que entravam para chegar, comprar e vender, trazer valor presente, então por isso que demorou um pouco para pegar de uma maneira importante, pegou quando os estrangeiros, americanos e europeus, vieram para o Brasil já com um histórico aí de mais de 60 anos de investimento em capital produtivo, né? Então, o fundo de participação, né, Venture Capital, é capital empreendedor, porque ele empreende junto. Ele está ali, é um risco, mas ele vem para empreender junto com o empreendedor, para trabalhar junto para fazer aquele negócio dar certo. Então, aqui no Brasil, eles são chamados de fundos de participação, tecnicamente, né? Esses fundos de participação é uma forma de investimento onde a empresa recebe um sócio, tá? É um sócio que quer participar do potencial de crescimento, agregando valor a uma base já instalada, identificada, uma base existente, na forma de capital, a governança, rede de relacionamento. Então é um capital que empreende, por isso que a gente chama de capital empreendedor. Então, o que o cara traz? Dinheiro é o menos importante, por incrível que pareça. É o menos importante na hora de você chegar e se relacionar com o fundo de investimentos. Então, ele traz rede de contato, a estratégia dentro de uma empresa inovadora, né? Executivos qualificados nas áreas identificadas, governança corporativa, que muitas vezes uma empresa menor não tem parâmetros de governança, as coisas são decididas no cafezinho, de manhã, à noite, ou não são decididas, né? E uma gestão mais profissional que está diretamente relacionada. Então, por isso que quando o investidor vem buscar, não é só o investidor que escolhe o ativo, a empresa. A empresa decide também. Você pode estar, se você tomar a decisão de receber um investimento só por causa da grana, vai dar errado. Vai dar errado. Tá? Afirmo sem medo de errar. Já vi acontecer mais de uma vez. Tá? Então vai dar errado. O empreendedor escolhe o investidor também. É um cara que vai partilhar daquele negócio contigo durante 5, 6 anos. Porque o fundo, quando ele entra, ele recebeu um investimento, dinheiro do investidor, e ele tem um compromisso de investir, buscar ativos, investir, fazer com que essa empresa cresça num horizonte aí entre 5 e 8 anos e vender essa participação lá na frente para apurar o resultado e devolver o dinheiro para o investidor. Então você vai conviver com o cara durante 8 anos. No mínimo, se tudo correr bem, for rápido, aparecer alguém querendo comprar esse negócio e você fizer esse negócio crescer muito rápido, são 4 anos de convivência. Então tem que ter um alinhamento, tem que ter uma identificação, né? Tem que trabalhar bem esse relacionamento, né? Então o que esse cara busca na empresa inovadora, do lado dele? Né? A inovação. Inovação não necessariamente é um produto, né? Não é um produto. Necessariamente. Hoje a gente trabalha com a inovação nos modelos de negócio, estratégia de marketing, né, comercial, a forma de atacar o mercado, a forma como eu me relaciono com o mercado. Dentro do mesmo mercado, fazendo a mesma coisa, mas de maneira diferente. Então, isso o investidor busca. E essa inovação, quanto maiores forem essas características proprietárias da inovação, não estou falando de patente, mas eu identifiquei uma coisa diferente para fazer dentro do mercado. Esse mercado com alta taxa de crescimento. Então, então isso daqui vai fazer com que eu cresça. Se eu cresço no mercado que cresce, exponencial, né? A rentabilidade, aí é o custo, né, para fazer isso acontecer. Então, se eu tenho um negócio muito grande para ganhar, mas quanto mais eficiente possível, isso é analisado. Aqui é que é o que eu falo lá para a turma, para os empreendedores, aqui o nome disso daqui é EBITDA. Muita gente nunca ouviu falar desse troço, é uma sigla em inglês, que no Brasil é LAGIDA, é lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação. É o resultado operacional da empresa. Quanto maior a capacidade de uma empresa gerar receita com menos custo, né, maior vai ser a atratividade dela para o investidor. Normalmente uma empresa de software, uma empresa relacionada à propriedade intelectual, ela tem um EBITDA maior. Por quê? Se eu faço um filme, ou uma série, ou um software, ou um aplicativo, eu faço esse troço uma vez. Vou pegar uma série, que é o caso que eu vou falar ali na frente, eu pego uma série de televisão. Eu faço essa série uma vez.
Vamos pegar o Homeland. Alguém já viu o Homeland aí? O Homeland é uma série, né, que foi criada por um israelense. Ela foi feita em Israel, com atores israelenses, aquele soldado, aquele sargento que é americano, na realidade ele era um israelense, né, que foi pego pelos palestinos, e daí depois ele é resgatado, mas tido como convertido e que vai provocar um atentado. Israelense. Deu certo em Israel, vendeu na Europa inteira, então deu certo num país, vendeu num país. Aí ele vendeu na Europa inteira. Cada país paga normalmente $5.000 a hora de programação, na média, tá? $5.000 de programação, foram 13 episódios, então são $130 mil aí, no mínimo, por território. Ele vendeu 30 territórios. Numa primeira rodada, na primeira temporada. Fez a segunda temporada, aumentou para 60 territórios. Aí os americanos chegaram e vieram assim, vem cá, tem alguma coisa aí, deixa eu ver esse negócio. Né? Aí os caras, ao invés de comprarem o produto pronto, o cara falou, não, peraí, vamos negociar o formato. Vamos negociar. Eu quero fazer isso aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Eu vou fazer isso aqui nos Estados Unidos. Aí o cara falou, tudo bem, mas você me paga um FII na frente e eu tenho uma participação no seu resultado. Acabou. Escalou, né? O cara não vai fazer nada, o americano vai fazer e ele vai ganhar um percentual do que o americano fizer. E tá aí na quarta, quinta temporada, o negócio arrebentou e o cara tá ali só contando dinheiro, parado, sentado. Isso é uma escalabilidade, né? Então, qual o tamanho do EBITDA desse troço? Ele não tá fazendo nada, ele fez uma vez e o negócio explodiu. O Sessão de Terapia é outro. Também saiu de Israel, vendeu o mundo inteiro, foi para os Estados Unidos, está no Brasil. É acaso essas coisas saírem de Israel? Não. Israel é um dos principais polos de venture capital do mundo, de investimento em empresas nascentes. É um dos principais polos de inovação do mundo e de empreendedorismo, onde as coisas conversam. Ali, Vale do Silício tem um ecossistema muito parecido. Então, aí vamos lá, rentabilidade, alternativa de saída. Como eu falei, o investidor quando entra, ele pensa na hora de sair. Para quem que eu vou vender esse negócio lá na frente? Então eu entrei agora, eu vou vender para alguém lá na frente. O cara que investiu no Waze, que também é israelense, né? O cara que investiu no Waze, o fundo que investiu no Waze, lá na frente, para que ele vendeu? Vendeu para o Google. Né? Tá? Então, o cara sempre vai pensar, o investidor, quando ele bota, é para quem que eu vou vender esse negócio lá na frente pelo maior valor possível. E no meio do caminho eu tenho que fazer esse negócio bombar. E aí, isso daqui é o principal. É a equipe. Não adianta nada disso se a equipe, os empreendedores, não forem bons pra cacete, funcionarem bem como um time e tiverem afim de ter um sócio. Tem que estar afim de ter um sócio, tem que ter desapego, tem que saber compartilhar, tem que saber, né, conversar. Não adianta, a partir do momento que entrou um sócio, você perdeu o controle, ou você, né, compartilhou o controle daquele negócio. Aí a ideia é fazer com que esse troço se expanda. Né? Há algum tempo, né, Big Data tem estado no alvo de investimentos, de fundos. O Fundo Criatec é um fundo de capital semente criado pelo BNDES, que está na segunda rodada, né, o segundo fundo. O primeiro foi levantado com 100 milhões de reais para investimento em empresas de capital semente. Né? Capital semente é a empresa desde startup até um nível de faturamento. O primeiro era 6 milhões de reais de faturamento, investiu em 36 empresas espalhadas pelo Brasil inteiro e está em fase de venda. Uma das empresas que eu peguei como exemplo aqui é a GeoFusion, que é uma empresa de mineração de dados e tratamento de dados relacionados a georreferenciamento e marketing. Eu sou o McDonald's, eu contrato a GeoFusion para saber aonde são os melhores lugares do Brasil para eu chegar e abrir as minhas próximas lojas, de acordo com o demographics e como que aquele pessoal se comporta dentro de determinada região. Pô, vou para São José do Rio Preto, como que aquela galera se comporta lá? Esses caras fazem isso. Criatec investiu, ficou 3, 4 anos, vendeu para a Intel Capital, que é o braço de investimentos da Intel. Né? Outra empresa que é daqui do Rio de Janeiro é a Web Radar, que também trabalha com data mining associado à inteligência empresarial.
que foi, se não me engano, é uma turma da PUC, daqui da UFRJ, que também foi investida pela Intel. Então, vamos lá. Isso porque é a capacidade de você tratar dados, capacidade de você usar isso na frente, como que essas coisas se comunicam, muito do que já foi colocado aqui. Então, essas empresas inovadoras, com gente que está a fim de ter sócio, trabalhando, né, na ponta da tecnologia e com alta possibilidade de escalabilidade, elas estão no alvo de investidores. Que hoje no Brasil, eu dei o exemplo do Criatec 1, que já está todo investido, o Criatec 2, que foi lançado no ano passado, está exatamente nesse momento agora procurando empresa. Eles durante 2 anos vão estar procurando empresa. Tá? Aqui no Rio de Janeiro o gestor é o Luciano Pantuso. O gestor nacional, o Luciano Pantuso, o escritório dele é aqui, na incubadora. Ele fica aqui, 3 vezes por semana. Ele está buscando empresa para investir inovadoras, desde startups até faturamento líquido no exercício anterior de 9 milhões de reais. Então esses caras, eles buscam empresas para investir, carregar e vender ali na frente. Agora eles estão com 180 milhões de reais, o objetivo para investir, o objetivo são 40 empresas investidas nos próximos 2 anos. O gestor nacional é a Bozano Investimentos. Tá? Como ele, tem mais, olhando empresas nesse tamanho, no Brasil, hoje, assim, ativos, com aproximadamente 1,5 bi, 2 bilhões de reais para investir em empresas iniciantes, tem uns 6, 7 fundos de investimentos. Aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Então, o que falta para o empreendedor? É como aprender essa língua da comunicação com o investidor. Como apresentar o negócio da maneira como o investidor quer ouvir. Então, mostrar de uma maneira muito clara que a sua empresa inovadora preenche aqueles pré-requisitos ali. Que ela tem uma inovação, essa inovação é proprietária ou não, qual a diferença que faz, em que mercado ela se insere, quem são os seus clientes, concorrentes, qual é a sua rentabilidade, e aí é uma ideia, tudo isso aqui é modelo de negócio, né? Qual é a sua rentabilidade? Então aqui é uma articulação mínima de um plano de negócio. Como que eu ataco esse mercado? Qual é a minha estratégia para atacar esse mercado? E para quem que eu vou vender lá na frente? Você que está montando o negócio, quem daqui a 5 anos, se a sua empresa der super certo, quem que vai ter interesse em comprar esse negócio lá na frente? Quem vai ter interesse em chegar e fazer com que esse troço fique maior? Você se vê fazendo parte de que empresa, ou de que grupo? Ah, não, eu sou o próximo Google, eu vou fazer IPO porque o meu negócio é global. Beleza. Prova isso. Entendeu? Hoje a gente imagina que o próximo Google, o Facebook, dentro do mercado de investimentos, ele pode sair de qualquer lugar. Né? Teve uma empresa na semana passada que recebeu 150 milhões de investimento no quarto round de investimentos de um fundo lá de São Paulo, que é uma empresa de aplicativo relacionado a conteúdo na internet. A Movile, que tem o Play Kids, que roda uns filmes para criança, e também faz outras soluções relacionadas a Big Data. Já está na 4ª rodada de investimentos, é uma empresa que saiu de Pernambuco, São Paulo, veio originada do Lago César. Então, hoje, você tem muita coisa acontecendo e investidores buscando isso. É importante estar ligado com o que está acontecendo. Aí, conectando isso com o mercado de entretenimento, né? Então, que é onde é o que eu curto fazer, decidi fazer, a gente tem visto uma transformação muito grande, e foi falado aqui, na mudança do modelo de negócio e da forma como a gente se relaciona com o conteúdo, com o entretenimento, né? Com a forma de chegar e criar, produzir, distribuir, receber, conversar sobre isso. Então, o primeiro foi o YouTube, todo mundo conhece, né? A partir disso, a gente passou a ter novas plataformas de distribuição de conteúdo, usando principalmente a internet, né, como meio, como o Netflix, que já é muito presente aqui no Brasil, que começou como uma locadora de DVDs nos Estados Unidos. Para quem não sabe a história do Netflix, o Netflix começou como uma locadora de DVD.
Você tinha um catálogo na internet, você selecionava os filmes, encomendava os DVDs, você recebia até 4 DVDs por mês, já com envelopinho para você devolver, pedindo mais 4. E você pagava uma mensalidade para isso, e se você assistisse 4 filmes por dia, você ia pegar 4 DVDs por dia, ia mandar, ia voltar, usando a rede logística lá dos Estados Unidos. Começou assim. A partir do momento que começou a ter banda, ele migrou, esse é o mesmo modelo de negócio, certo? Você paga um aluguel e vai assistir o conteúdo que eu tenho na minha base de dados. É o mesmo modelo de negócio. Só mudou a plataforma. Ele se adaptou para a plataforma. Ele veio para a plataforma, começou a ter infraestrutura suficiente para fazer, veio para cá. Ele veio para cá, ele era a última ponta da cadeia, porque um filme, em primeiro lugar onde ele entra é no cinema, depois ele vai para o DVD, vídeo, né, locadora, venda, aí ele vai para TV pay-per-view, TV paga, TV aberta, aí ele vai para Netflix, tá? Catálogo. Aí chegaram os caras que eram donos do catálogo, chegaram a Disney, a Fox e a Comcast, que é a maior rede de distribuição de TV nos Estados Unidos, chegaram e falaram assim, pô, deixar esse cara aqui, só esse cara vai ganhar dinheiro com o meu catálogo, tudo aquilo que eu produzi, o cara tá botando, eu vou montar o meu negócio aqui, pô. Então ele, tudo bem, ele faz lá e paga pra mim, mas eu vou botar os meus negócios aqui, só que antes. Se ele quiser continuar passando lá, tudo bem, mas eu boto os meus negócios aqui antes. Ele começou a botar os filmes, as séries que ele produzia e que ia nos canais, depois que rodava a primeira e segunda temporada, ele começou a disponibilizar aqui. Exatamente quando esse cara veio. Então, isso daqui é uma plataforma que existe nos Estados Unidos, distribuindo o conteúdo desses, principalmente esses dois caras. Agora a Comcast comprou a Time Warner, né? Então vai ter Time Warner ali. Chegou um determinado momento, esse cara aqui, ele viu que ele estava ficando muito atrás, e como esse cara aqui chegou e começou a segurar o conteúdo na frente, ele falou assim, pô, peraí, se todo mundo começar a segurar o conteúdo, o que eu vou fazer? Aí foi quando o modelo de negócio dele começou a cair, a ação dele começou a cair. Ele falou, pô, esse modelo de negócio aí tem limite, porque qualquer um pode ir para a internet e distribuir. Ele falou, pô, então eu tenho que produzir meu próprio conteúdo. Aí foi quando ele fez o tal do House of Cards. Né? Ele falou assim, pô, eu tenho que produzir o meu próprio conteúdo. Produziu. Esse cara começou a produzir também. Aí esse cara aqui entrou no jogo. Amazon começou a produzir seu próprio conteúdo. Então, esses caras começaram, empresas de tecnologia, começaram a entrar no conteúdo como só uma mera plataforma de distribuição e passaram a produzir seu próprio conteúdo. Isso aqui, alguém conhece isso aqui, o Twitch? O filho de vocês conhece. Isso daqui é uma rede, é uma plataforma de game. A molecada se encontra aqui, isso aqui é uma praça. Isso aqui é um ponto de encontro para a turma jogar ao vivo. O sujeito de Singapura, eles marcam o Singapura, se encontra com o cara de Nova York e eles fazem um duelo de games. E a galera se reúne e se encontra para ver. O YouTube pagou 1 bilhão por esse negócio aqui. O YouTube pagou 1 bilhão por esse negócio aqui há 4 semanas. Tá? Eu nunca tinha ouvido falar desse troço, eu trabalho com isso. O negócio aconteceu, eu vi a notícia, pô, ele vai comprar, mas que merda é essa? Daí eu assim, bati. O Felipe é o meu filho de 17. O que é o Twitch? O que ele estava fazendo? Ele estava no Twitch, ele falou, porra, é isso aqui, cara, aqui ó. Tô aqui, ó, no GTA. A galera tá aqui, ó, os dois aqui jogando. Ele estava fazendo isso na hora. Sacou? Então o que acontece? Rolou uma identificação de valor. O Netflix, o que ele identificou no processo, tanto dos DVDs e depois com a internet, ele identificou que começou a rolar esse troço aqui, o tal do binge viewing. Binge viewing é você chegar, você pega, ao invés de você assistir a série semana, você pega o DVD inteiro, foi o que eu fiz com o Lost. Eu não assisti todas as temporadas, não tinha tempo, fazendo um monte de coisa e tal. Aí, de uma hora para outra, eu estava na 4ª temporada, eu peguei todas. Maratona.
Pô, sumi uma semana, né? Eu e minha mulher, a gente não conseguia parar de ver aquele negócio. Era madrugada, varava, aí o meu filho pegou, ele falou assim, para, vamos ver junto. Daí para, 2 dias, fica ali, síndrome de abstinência. Aí, pô, todo mundo junto, vamos assistir, fica puto, porque o outro não viu. Acho que foi até um episódio do Segundos da Semana, né? Sobre, porra, você viu? Não, traz a mulher. Ô, fala que a gente passou a noite inteira transando, mas a gente não viu o House of Cards, porque senão a mulher vai ficar puta. Então, o cara identificou isso aqui. Ele identificou isso. Ele entrou no mercado. Sabe quanto está a ação do Netflix? O Netflix, em novembro de 2012, antes do lançamento do House of Cards, a ação do Netflix valia $60. Entra hoje, tá? $450. Em 12 meses, ela saiu de 60 para 380. Em 2013, recessão. Nada subiu. Esse troço deu essa pancada. Então rolou uma identificação de valor nessa mudança de modelo de negócio, porque o cara identificou isso aqui em cima do padrão de comportamento de consumo dos usuários. Big Data. Com inteligência. E o cara aplicou no modelo de negócio dele na hora de produzir conteúdo. Então, o que a gente vê? A audiência não pode ser mais medida da mesma maneira. O Ibope está aí, pensando como que vai fazer, tanto que fez um acordo com o Twitter recentemente para chegar e ver como que identifica, o que está fazendo. Porque, cara, assim, meu filho não sabe o que é a Globo, minha filha não sabe. Pô, um dia desse a gente estava parado vendo o Jornal Nacional, anteontem, por conta da morte do Eduardo, a gente vendo e falou assim, o que é isso que vocês estão vendo? Porque a gente, assim, pela dinâmica, a gente não vê o Jornal Nacional, já vê depois, vê na internet, já viu a notícia, a gente vê mais para ver qual é a interpretação dos fatos do que propriamente o fato em si. Ela falou, mas o que é isso? Então ela não faz a mínima ideia do que é esse troço. Meu filho, assim, a Globo é uma velhinha de Taubaté, que não interessa para ele. Então, a audiência não pode mais ser medida da mesma maneira. Daí isso aqui, ó, os canais para criança estão brigando pela atenção das crianças. Com o quê? Com os aplicativos e as novas telas. Você chega e você pega minha filha, né? Ela tem lá, ela assiste, tem a TV Pinguim, ela joga no Clube Penguin, aí ela tem os bonequinhos que ela entra, tem o Minecraft que ela joga em rede, tem a série que ela descobriu no Netflix, que é feita na Austrália e que ela descobriu no Netflix para assistir. Então, ela assiste as coisas tanto no canal como nos aplicativos. E hoje, esse daqui é o desafio, porque essa molecada, esse é o negócio. Na minha casa é isso, eu troquei, eu botei uma banda de 100 mega porque a criançada demandou. Não, a gente não precisa mais de telecine. Eu não quero mais ver telecine, HBO, eu vejo o que eu vejo no YouTube e eu quero banda para jogar. Eu quero banda para poder ver o meu iPad em qualquer canto da casa. Então eu troquei, né? Derrubei e botei 100 mega de banda na minha casa e pronto, foi uma paz, uma loucura. Então, aí vamos lá. Qual é a relação? As empresas, as consolidadas, estão perdidas, não sabem o que fazer. Aonde que esses caras vão? Eles vêm para cá. Machinima é um canal no YouTube que reúne gamers. Então é site gameplay. Tem a molecada que ganha 40, 50 mil reais por mês para chegar e filmar o que eles jogam no YouTube, jogam em determinados jogos e botam no YouTube comentado para dar as dicas de como ir vencendo fase para os moleques. Tem moleque ganhando 40 pratos por isso por mês. Machinima é onde esses caras se encontram. A Warner pagou $18 milhões no início do ano passado por um pedaço disso daqui. Awesomeness. Awesomeness é uma rede no YouTube de teens. Então tem pegadinha, o Justin Bieber saiu daqui. Né? É pegadinha, é música, é só voltado para esse público adolescente mesmo. É abaixo de 18 anos. A DreamWorks, Steven Spielberg, pagou $30 milhões por isso aqui, $35 milhões. Se o cara cumprir as metas, em 5 anos vira $170 milhões para os empreendedores. Tá?
Isso foi em março do ano passado, maio do ano passado. Aí esse ano, em abril, a Maker é a mesma coisa. É um agregador de conteúdo na internet. São agregadores de conteúdo na internet. É uma rede na internet. Você entra, vai lá, digita Maker, você tem vários canais diferentes, vários caras diferentes falando de diferentes coisas. Desde ciência, aplicada ao mundo prático, a pegadinha, a música, só que voltado para a linguagem do adolescente, vídeos curtos e teenagers. Pagou 1 bilhão. Isso aqui tudo é YouTube. E o YouTube foi lá e pagou 1 bilhão no Twitch. Isso aconteceu, é o que eu falo com os meus amigos aí do mercado, eu falo assim, é a notícia da semana. Toda semana tem uma notícia relacionada com isso aqui. Toda semana tem um deal acontecendo nesse sentido. E o que que os caras vêm para cá? O que que eles estão buscando aqui? A Disney tem Marvel, tem Lucasfilm, né? Comprou agora, né? Então é o maior comprador de brands do mundo. O que que esse cara fez comprando isso aqui? O Bob Iger, que é o CEO da Disney, ele chegou e falou assim, o que eu estou vindo aqui, eu estou vindo atrás da minha audiência. Eu quero saber o que que os youngsters, os mais novos, eles estão querendo. Eu estou atrás de insights, eu estou atrás de dados sobre o que esses caras querem. Para eu trazer esses caras para dentro da minha máquina, para eu poder usar esses caras também fora da minha máquina. Porque essa máquina aqui está fora disso daqui. Como que eu faço isso daqui integrar? Ou como que eu ajusto a minha bússola aqui de acordo com o que isso daqui está me dizendo? Que é o navegar é preciso. Tá? Então, eles estão atrás disso. É identificar o que que essa molecada está vendo. Porque é essa molecada que vai dizer o que vai acontecer daqui a pouco. Então, vamos lá. Aí, caminhando aqui para o fim, Big Data e conteúdo, para que serve? Tem um mito que logo surgiu, dizendo que o House of Cards ele surgiu do Big Data, que identificaram, é um remake, é outra coisa, é um remake de uma série inglesa, que realmente foi uma série inglesa que fez muito sucesso, ele identificou isso, e aí ele trouxe o David Fincher e o Kevin Spacey, que tem mais de 2 bilhões de tickets vendidos, de faturamento, né, de sucesso, de bilheteria nos Estados Unidos. Então, não tem muita dificuldade você pensar e fazer isso daqui com esses caras. Você tendo as informações, você faz. Aonde foi a inovação? Onde que eles usaram os dados? Que foi o que eu falei. Na verdade, eles o Big Data deles ajudou a decidir esses caras a realmente fazerem tudo de uma vez e disponibilizar isso num dia na internet. Que foi no dia 14 de fevereiro do ano passado. Isso mudou completamente a forma do modelo de negócio americano. Capítulo a capítulo. Bom, não, o cara soltou na hora e daí começou... Pô, alguém tinha ouvido falar de spoiler antes? Daí vieram essa coisa, spoiler, que é você assiste, mas você não me diz o que aconteceu, porque senão eu vou ficar puto. Né? Não vai me dizer, porque eu estou no meio do negócio, vai me dizer o que aconteceu lá na frente. Porque senão, pô, tô aqui, né? Me identifiquei com esse personagem, estou assistindo. Então ele identificou que tinha essa demanda, que estava mudando o padrão de comportamento para você assistir tudo de uma vez. Por quê? Essa coisa da grade, que nem a grade curricular, essa coisa da grade de programação, isso não existe mais. Isso não existe mais. Você assiste o que quer, onde quer, a hora que quer, como que eu quero, em qualquer plataforma ou device que eu tenha disponível para eu assistir naquela hora. Isso fideliza mais, né? Fideliza totalmente. Eu sou obsessiva. Quando saiu House of Cards, eu vi tudo de uma vez. E toda vez que aparecem novos episódios, eu fico enlouquecida. Porque às vezes na televisão você vê um episódio, aí na semana que vem você não consegue ver, e aí você se desmotiva e já não vê mais. Perdeu. Aqui não. Não. É Aqui isso aí. Não. Então aí você tem essa coisa de você identificar o fã. Aí vem a coisa do fã. Porque quando você chega e parte para construir uma coisa de conteúdo, você pensa, isso daqui é meio que são os pilares dos alquimistas, tá? Que a gente pensa as histórias, as narrativas, né? Por que plataformas eu vou contar isso daqui? Quais são as plataformas? Que marcas
ou quais são os conceitos, eu tenho marcas para colocar ali dentro, ou quais são os conceitos, qual é a história que eu quero contar, a gente coloca aqui marcas, porque alguém tem que pagar essa conta, né? E os fãs. A gente começa daqui, né? História, fã. Então, a nossa visão Big Data sem a Big narrativa, né? Sem o método, sem o processo de como que eu vou usar isso daqui, não dá. É preciso eu identificar qual é a cultura, né? Identificar qual é a cultura desses fãs. Com quem que eu vou falar? Com quem que eu vou falar? Identificar. A partir do momento que eu tenho um monte de plataforma, eu consigo falar com diferentes tipos de fãs, com diferentes tipos de consumidores, vender para diferentes marcas através de diferentes plataformas, a mesma história de maneiras diferentes. Eu ganho muito mais dinheiro com esse negócio. Né? Porque, assim, lembrando, eu sou um cara de banco, né? O negócio o cara me chamou para ser CEO porque, teoricamente, eu consigo fazer esse troço dar dinheiro. Então, quem nos ajuda a ler o Big Data, né, o poder do fã dentro dos alquimistas, é o Henry Jenkins, que é conselheiro da empresa. É tido como um maior estudioso, foi o cara que escreveu aí a cultura da convergência lá atrás, é o cara que era do MIT. Ele saiu do MIT para vir para a USC, né, na Universidade Sul da Califórnia, em Los Angeles, no Annenberg School of Communication, para estar perto da Califórnia, para estar perto ali dessa construção de um novo modelo de negócio na distribuição e na forma de se contar a história, né, de conteúdo. E a Flourish é sócia dos alquimistas, né? Ela hoje dá aula no MIT sobre a cultura do fã. Essa menina com 14 anos recebeu um processo da Warner, porque ela criou a maior comunidade de fãs do Harry Potter do mundo na época. E a Warner veio e pá, vou te prender. Você vem cá, uma menina de 14 anos que está ajudando a divulgar e fazer crescer a paixão pela tua marca, cara pálida. Como é que você vai fazer um negócio desse? Até que chegou um momento, a Warner caiu em si, não entrou com ela, o Harry Jenkins identificou, trouxe ela para o MIT, a menina virou PhD em fã. Sério? A tese dela de doutorado é a importância do antifã, que o antifã em cima do crepúsculo. Quem fez o crepúsculo virar o crepúsculo foram os caras que não gostam do crepúsculo, porque fez com que os fãs se arouse. Provocasse, é verdade. Tá? Então, através dos estudos, Big Data e tal, esses dois caras, principalmente ela, é que dá a nossa bússola ali de para onde que a gente vai andar. Então, misturando Big Data em uma grande narrativa, a gente fez o East Los High. Esses caras chegaram lá nos alquimistas em Los Angeles e com essa história que queriam fazer uma série para falar com a juventude latina. East é de East Los Angeles, High é de High School, são teenagers. Que lá, esse público latino nos Estados Unidos, eles têm uma característica muito parecida com a nossa tal da classe C. É uma galera que está ascendendo agora, está começando a chegar na faculdade, são americanos, então é uma terceira geração, né, de latinos, já americanos, falam inglês, se comunicam com a família em espanhol, mas são americanos, com uma cultura latina, e vindo de uma área barra pesada. Isso, Los Angeles é uma área barra pesada, uma rocinha, né, teoricamente. É vamos lá, Complexo do Alemão, Vidigal, mais próximo da gente, e que começa a ser integrado dentro da sociedade, porque esses caras vão subindo, eles vão tendo acesso à comunicação, vão tendo acesso ao conhecimento. Então, eles passam a ter a sua própria forma de acessar aquilo que eles querem. Só que da mesma forma, vamos lá, falta um pouco de curadoria em certos aspectos, né? De orientação em certos aspectos. Então, algumas ONGs que trabalham com essa galera vieram com essa necessidade. Pô, a gente precisa achar uma forma de comunicar com essa turma, porque a gente não está conseguindo. Então, o Planet Parenthood, um dos principais problemas é a gravidez na adolescência. E a falta de consciência com relação ao voto. O voto lá é facultativo. Então, a capacidade de representatividade. Então, duas ONGs, a Planet Parenthood e a Voto Latino, foi que vieram com essa necessidade de criar uma forma diferente de poder comunicar com essa galera. Então, vamos lá, vamos pensar. Vamos atrás do Big Data? Não tem nada. Quase nenhuma informação a respeito dessa galera.
Porque ninguém foi ali para analisar essa galera, quase não tinha. Então, a partir de umas pesquisas qualitativas com a turma lá do MIT, identificou-se os tipos de fãs com quem se queria falar, tá? E aí criou-se essa série. A série foi lançada, em um mês ela chegou no primeiro lugar, é uma série multiplataforma, tem um filmezinho aí de 5 minutos, acho que é o próximo slide. Dá um play. Já foi? Não. Não, rapidinho. Não foi. Agora. Aí. Tira o som, tá? Então, tira o som. Não vai rodar. Depois eu vou... Mas não tá mexendo, né? Não tá... Não tá. Deu algum problema. Depois, de repente, eu conecto o meu... Se der pra conectar o meu computador, ele tava rodando o meu. De repente, na hora de gravar no pendrive. Eu fiz... Por isso que eu cheguei atrasado aqui hoje também um pouco. A gente levantou isso agora. Mas o que acontece? O que ele diz ali? E eu vou disponibilizar isso para vocês. Vai estar completo, né? Para todo mundo que está aqui. A apresentação com o vídeo. Mas o que acontece? É uma série multiplataforma. Então, ele tem o videolog da menina que engravida. Então, ela contando como que aconteceu a gravidez, os erros que ela cometeu, por que ela cometeu e como que a gravidez vai evoluindo. Esse troço foi viral na internet. Estabeleceu uma comunicação e uma procura no Planned Parenthood, quintuplicou a procura no Planned Parenthood, na região de East Los Angeles, nas 3 primeiras semanas de exibição da série no Hulu. A série no Hulu, na primeira semana, ficou entre os 3 programas mais assistidos, ficando na frente do Grey's Anatomy, que é a série de maior sucesso ali dentro do Hulu da Fox, né? Então, criou-se uma competição nacional de dança, em cima da base da internet. Então, foi proposto, e dentro da base, porque dentro do vídeo, né, da série, tem uma competição de dança. Então vamos fazer uma competição de dança, veio a competição de dança. O jornal do East Los High, ele também circulando na internet. E dentro do jornal do East Los High, tem um colunista, que é o garoto, o Paulie, que ele é um cara que tira dúvidas sexuais da molecada. Esse cara era um personagem que era, assim, quase não aparecia na série. O moleque bombou na internet. Na segunda temporada, ele é um dos principais, ele é um dos protagonistas, porque pela característica dele, que trata o tema com muita leveza, trazendo todo mundo para dentro, esse cara virou meio que uma celebridade dentro do meio dos latinos, na hora de chegar e falar sobre questões relacionadas à sexualidade e às relações ali dentro dos teenagers. Tem uma taqueria no filme. Então tem uma taqueria, um site da taqueria com receitas e taqueria natural e tal, né? Tem o documentário sobre a Real East Los Angeles, como que é a East Los Angeles, como que funcionam as escolas que serviram de inspiração para a história. Então, foram identificados várias plataformas, competição de dança, 135 dias de interação nas mídias sociais. Então, enquanto você tem tudo disponibilizado de uma vez no Hulu, de uma hora para outra, você tem as mídias sociais, várias plataformas. Então, já 5 extensões da franquia trouxeram novas audiências, novas receitas. Então, a música, já tem roupa, eventos nacionais relacionados ao Planned Parenthood, um musical na Broadway sendo feito. Foram identificados alguns tipos de fãs. Isso daqui são alguns dos fãs identificados de acordo com cada um dos. Fãs de música, comida mexicana, jovens latinos, os afro-americanos, as escolas de ensino médio, fãs de dança, fãs de moda. Então, isso daqui foram os tipos de fãs identificados e foi criado para cada um deles um tipo de produto diferente que funciona multiplataforma, procurando integrar essa galera. Isso gerou a segunda temporada. Só para a gente ter uma noção, nos Estados Unidos, todo ano são apresentados 200 pilotos de séries. 20 viram a primeira temporada. 10 vencem a segunda temporada. O East Los High foi para a segunda temporada. Trouxe marcas
para chegar e já fazer novas extensões. No terceiro dia de exibição da segunda temporada, que foi agora em julho, fechou a terceira temporada. Então já vai para a terceira temporada. E o que está acontecendo? Outras cidades dos Estados Unidos estão demandando o mesmo tipo de produto para falar com o mesmo tipo de público. Então Atlanta, Miami, Nova York, Seattle. Então, para chegar e começar a falar, pronto, escalei, né? Escalei. Agora é sentar e ver o que esse negócio vai dar. Então, no que isso daqui está baseado? Quais são as plataformas, qual a história que eu vou contar, as plataformas, quem que eu coloco aqui dentro, diferentes formas de eu ganhar dinheiro com esse negócio ali para frente e com que fãs, principalmente, eu converso. E tudo isso aí baseado em quê? Na capacidade de eu chegar, analisar os dados e transformar isso em histórias capazes de chegar e conversar com o público identificado ali atrás. Então, isso daqui não vem do nada, né? Como eu falei ali no início, isso daqui é uma mistura de metodologia, isso daqui tem método, processos, os alquimistas têm métodos específicos de você lidar com isso. Então tem uma coisa chamada bússola narrativa, que é um método para você criar histórias a partir de um pitch. Então esse método é um algoritmo. Você tem o mapa transmídia e a estratégia de fã. A partir do que eu identifico dos fãs, como que eu ataco, quem que eu ataco, e o mapa transmídia através de que plataformas. Isso envolve tecnologia, escalabilidade e gerenciamento de dados, né? É a base disso tudo. Então, obrigado, Lu, pela oportunidade de chegar e estar aqui compartilhando a mesa com os mestres, né? Esses caras, eu conheci o Maurício veio me procurar exatamente no período que eu estava fazendo lá o mestrado na turma, tendo aula com o Nepô e com o Marcos, isso daí acontecendo na mesma hora. Então eu não acredito em acaso, né? E como as coisas, né? De novo aí pegando, a gente tem que procurar ler os sinais, e aí aconteceu esse negócio na frente, exatamente num momento que a gente estava lidando direto com investidores, e hoje a gente está num processo de negociação de investimento aqui com alguns investidores diferentes, acreditando nesse tipo de projeto aqui no Brasil e estabelecendo um canal também com o mercado internacional. Então, é isso. Valeu. Obrigado.